E aí, galera, EJA 6, boa noite, estamos de volta, hein? Nesta sexta-feira, que legal, 14 de outubro, né? A galera que vai fazer o Enem, olha, em menos de um mês, hein? No dia 13 de novembro, a primeira prova. Olha, pois vamos, que hoje nós temos um convidado muito especial. É o poeta português, né? Cesário Verde, morreu tão jovem, mas deixou uma literatura maravilhosa. É o realismo de Cesário Verde, que é um realismo assim já um pouco diferente, já anunciando coisas maravilhosas para o modernismo. Viu? Pois EJA 6, olha, pois vamos que vamos, né? Ótimo. Vamos ver aqui. Ah, olha aí, literatura portuguesa era moderna, né? É a poesia impressionista, opa, que é uma vanguarda do realismo, viu? Aí essa explicação, a poesia impressionista de Cesário Verde. Um rapaz bem jovem, ele assumiu muitas responsabilidades, né? Mas eu digo para vocês, o Cesário Verde foi muito adiantado para o tempo dele, né? Ele foi um precursor, né? Ó, do modernismo. Que coisa, tá aí, hein? É para a gente pensar nisso aí, hein? Um precursor do modernismo. Autores brasileiros do modernismo, autores portugueses do modernismo, todos eles deram assim, sabe? Aquele tchan para o Cesário Verde. Pois vamos conhecer o Cesário Verde, galera. Literatura portuguesa era moderna, realismo, né? É o item 2, né? Porque o 1 é o romantismo. A era moderna começa exatamente com o romantismo. Por isso que é o item 2 aí, é o realismo, né? Interessante aí. Vamos só completando aqui o slide, né? Que é pra gente... Opa, voltando, completou. Bom, lembrando a vocês uma briga, né, de intelectuais. Que coisa boa é briga de intelectuais. Todo mundo aprende. Então você tem aí o realismo, a vida como ela é. O Cesário Verde, ele não é desse tempo, né? Ele não é dessa data aí. Essa data aí é a data da briga entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa. Olha que coisa, né? Essa briga começou aí nesse período, 1865. Isso deu uma confusão que atravessou o Atlântico e incomodou intelectuais do Rio de Janeiro, né? Machado de Assis, Olavo Bilac, esse povo todo, né? Um grupo ficou do lado do Antero de Quental, que era o realismo, a nova estética, né? E um outro grupo ficou do lado do Antônio Feliciano de Castilho, um grande professor, né, respeitado, da Universidade de Lisboa. Mas ele estava um pouco atrasado, né? Ele ainda estava naquela mentalidade do romantismo. E aí o bicho pegou. A briga foi braba, terrível, né? E essa briga durou, né? Porque a intenção do grupo do Antero de Quental é continuar essa dissidência, essa ruptura, né? Então eles terminaram os cursos de Direito em Coimbra e foram lá, olha, foram para onde? Imagine.
foram lá para Lisboa. Ora, mas moço, lá em Lisboa eles alugaram um cassino, reformaram, montaram uma espécie de auditório lá, né? E aí mandaram fazendo, né? Realizando conferências para mudar a mentalidade da juventude portuguesa, né? Tirar a juventude dessa mentalidade romântica, dessa mentalidade cristã, né? Uma coisa enroscada na outra, para poder avançar, né? No entendimento de uma nova era, né? De uma nova proposta. Essa era a intenção, né? Isso levou tempo, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Contexto histórico. É aqui que a gente vai verificar essa situação, né? Aí, segunda metade do século XIX, o capitalismo avançou, Revolução Industrial, aí vem o choque do socialismo com o capitalismo e o avanço da medicina, das ciências, né? E entra a filosofia de Schopenhauer, aquele pessimismo danado, né? E lá, fechando o século XIX e abrindo para o século XX, nós temos a psicanálise de Freud. Isso mexeu muito, né? Com a questão psicológica, né? A busca do eu, do conhecimento, né? E entrou o Nietzsche no meio também, que mexeu muito com a juventude. O positivismo de Comte andou embriagando muita gente também. Hippolyte Taine com seu determinismo. Bom, esse é o quadro, né? É o contexto, né? É um período de muita turbulência, mas também de profundas transformações na Europa. E essas transformações acabam respingando, né, no Brasil. E o centro, Rio de Janeiro. Porque São Paulo é logo depois de 1910. Aí o bicho pega. Em uma década, São Paulo explodiu, né? Mas antes disso, Rio de Janeiro, capital imperial, aquela coisa toda, né? Então, essas ideias apeavam no Rio de Janeiro, né? E então a coisa embriagava, não tinha jeito, né? E o Rio de Janeiro sempre foi o centro, né, desses intelectuais, né? Aí só no início do século XX, São Paulo, e lembrar que a Semana de Arte Moderna foi realizada em São Paulo, olha aí, né? É preciso ver isso com muito cuidado, né? Essa cronologia do tempo, para essas circunstâncias e ideias avançarem, né? Nós temos o determinismo de Taine, que atrapalhou muito essa coisa de meio raça, momento. Isso não pegou legal. Isso foi um período de 10 anos, mais ou menos, né? Mas não tem nada a ver essa visão determinista das coisas, né? E o restante desse contexto histórico vai respingando no contexto econômico, no contexto cultural, né? E isso vai gerando, né? Vai mexendo, estimulando os artistas, os grandes escritores da segunda metade do século XIX. Em Portugal, né? Aqueles mais clássicos, aqueles mais vanguarda, né? Que o vanguarda aí, o caso o melhor exemplo é o Cesário Verde, que é o nosso convidado de hoje, né? Que bom, pois vamos lá. O realismo em Portugal ele foi uma renovação, né? Por conta do atraso de Portugal, né? Essa renovação na literatura. Tirar o país, né, dessa mentalidade, como eu tinha citado para vocês, né, romântico-cristã. Portugal estava atrasado demais, né? Aquelas estruturas assim
arcaicas que ainda dominavam as instituições, estrutura doméstica e por aí vai, né? Além do controle religioso, né? Isso era preciso um novo espírito crítico, né? Mais participativo e mais, um sentido mais reformista, né? Então a literatura do realismo em Portugal, ela buscou, né, estimular, né, mudanças das instituições e do comportamento humano. Esses 3 itens, eles são fundamentais nesse processo. Porque os autores vão aparecendo, né? Os autores vão produzindo dentro dessa mentalidade reformadora. Quem não se ajustava estava atrasado, né? Isso foi o motivo da briga, da questão Coimbra, né? Da briga entre os intelectuais dessas 2 universidades, né? A de Lisboa, assim, um pouco lenta, não é? E a de Coimbra, super avançada nas ideias, né? Isso, imagine, né? Não foi só por questão do telégrafo e... Não, estrada de ferro, ligando Coimbra, né, até Paris. E aí, meu amigo, aí desembarcavam livros, ideias, professores, alunos, e o bicho pegou. Ok, então? Que beleza, pois vamos lá. Olha o Cesário chegando, nosso convidado aí, galera. Jovem, não é? Nasceu em 1855, né? Na briga de 65, ele tinha 10 anos de idade, não tinha nada a ver, né? Não tinha nenhum sentido isso aí. Então ele já pegou a coisa bem à frente, não é? E o mais interessante, ele nasce em 1855 e foi a óbito em 1886. Mas, minha nossa, que coisa, né? Que coisa mais terrível. 31? Ah, não, não pode, gente. Pois está aí, né? Aí está. 31 anos, né? Não foi tuberculose, né? Aconteceu uma doença, uma coisa, e ele foi a óbito, né? Um rapaz muito, né, jovial, culto, né? E assumiu muitas responsabilidades. Ele estava fazendo o curso de letras, imagine, né? Mas aí o pai faleceu e ele assumiu os negócios da família, né? Trabalhou muito. Era um rapaz muito de boa cultura, né? E eu estou escrevendo muitas coisas, né? E olhando a cidade, né? E ele tirando poesia das coisas mais insólitas, né, da cidade de Lisboa. A questão da iluminação, das ruas, o gás, né, que era uma coisa enjoada, danada, os mendigos, o comércio, os operários, as prostitutas, né? Bom, ele foi buscando temas que até então a poesia não apresentava, não, né? Ele captando a cidade de uma maneira muito original, né? As impressões que aquilo causava nele, né? Por isso que ele por conta da linguagem, ele é um poeta impressionista. O detalhe melhor é esse, né? E com isso significou esse refletir o cotidiano da cidade, né? E principalmente à noite. Olha que coisa curiosa, né? Ele saía à noite olhando, né, a partir das 18 horas, ele saía olhando a cidade de Lisboa, a parte baixa, a parte alta. Eu conheço Lisboa, eu já sei, estive por lá 2 vezes, é uma cidade belíssima. E tem a parte baixa, né, que vai para o cais do Rio Tejo, né?
e a parte alta da cidade, né? E ele saía à noite olhando a cidade, né? Captando as impressões que aquilo tudo causava nele. Um artista muito sensível, muito culto, né? E além de tudo isso, ele exerceu essa atividade comercial, né? Viajou por outros países da Europa, ele falava bem a língua inglesa e francesa, né? E então ele ia refletindo, comparando cidades por onde ele andou também. Esteve em Londres, né? Berlim, olha aí, Paris. E ele, nessas andanças pela cidade de Lisboa, né? Captando a energia da cidade, a poesia, né? Ele fazia comparações, né? Tem no poema que eu trouxe para nós, tem essas várias comparações que ele faz, né? É um lirismo diferente dos autores do período, né? É um lirismo mais próximo da realidade, né? Muito social a poesia dele, né? Muito filosófica também, né? Ele é muito sensível aos problemas da condição humana, né? Numa cidade grande como Lisboa, né? E ele então foca a poesia dele nos problemas sociais. Daí a gente dizer, né, que a poesia dele é uma poesia de compromisso. Galera, tá aqui, ó. E nesse perfil, o que vai acontecer? De captar o cotidiano, né? Ele findou antecipando muita coisa do modernismo, né? Dos autores de Portugal e do Brasil, claro, né? Muitos poetas brasileiros citam o Cesário Verde, né? E muitos poetas em Portugal citam modernistas, olha o detalhe. Bom, vou citar logo um gigante, que tem uma frase lindíssima para o Cesário Verde, né? Eu não sei, meu diretor, vamos corrigir aqui um detalhe, dá um S, que aí bota um S bem aqui entre o E e o A. Foi meu dedinho que não botou o S. Tá bom? Pois, galera, o nosso diretor vai cuidar aqui, botar o S de Cesário, né? Que é para a gente poder, de forma mais conveniente, decente, né? Apresentar o poeta, lógico, né? Ele é muito simpático, né? Isso aí é uma arte do computador em cima de uma fotografia dele, né? Muito simpático, né? Português, né? Exatamente como esses portugueses que estão aí dirigindo times brasileiros, né? Aquele jeitão, né? Olha aí, né? Que bom. E então, o Cesário Verde começou a frequentar o curso de letras, né? Mas devido ao problema familiar, ele assumiu as empresas, né? de importação e exportação, né? E tocou a vida, né? E foi exatamente nesse período que ele estava cursando letras, né? Resultado, ele deixou o curso de letras para poder tocar a vida, ganhar a vida, evidentemente. Não tinha condições de fazer um curso de letras, tendo que viajar e cuidar de mercadorias, receber, transportar, essa coisa toda, né? Bom, aí como ele se esperou, verificaram que ele tinha produzido muitos poemas, nossa, né? E um amigo dele, opa, agora tá legal aí, galera, muito bom. E então um amigo dele que cursava faculdade com ele, né? Soube, infelizmente, em 1886, do falecimento dele. E procurou nas gavetas dele um calhamaço de textos
que ele tinha produzido, né? E também procurou nos jornais. Ele andou publicando muitos poemas em jornais, né? Como não houve tempo, ele não podia imaginar que ia morrer com 31 anos. Paciência, né? E esse amigo juntou tudo, um amigo chamado Silva Pinto, né? Saiu catando poemas em jornais e um calhamaço que ele deixou na gaveta, né? Olha, o cara foi muito decente, é um amigo, né? A gente tem sempre um amigo, né? A gente fica adulto e maduro e velho, aí é um amigo, né? No máximo 2, mas um já é mais do que suficiente. Resultado, publicou o livro dele no ano seguinte à morte dele, né? E é isso que nós vamos mostrar agora. Galera, aqui, de novo aqui, uma arte feita para ele, né? Poeta impressionista. Esse detalhe aqui, galera, ninguém pode... Opa, o que foi que se sucedeu? Opa, atenção. Aqui, olha aí. Saindo na rua captando as impressões da cidade, das pessoas, né? Classe social. Ele deu uma de poeta transeunte, digamos assim, andando, né? É um poeta observador, repórter, né? O detalhe é esse aí. E o Silva Pinto preparou o livro dele no ano seguinte, publicou, né? E ficou o livro com esse título aqui, ó. O livro, né, de Cesário Verde, 1887. Bom, dentro desse calhamaço que ele deixou, ele preparou um poema longo, né, para homenagear o Camões. Imagine, Portugal todo se preparando para comemorar, ó. Olha aí, os 300 anos da morte de Camões, né? 10 de junho de 1880. Né? O Camões morreu no 10 de junho de 1580. Então, Portugal se preparou para essa efeméride, né, dos 300 anos da morte do Camões. Né? E quem se preparou também? Quem deu uma grande contribuição, a maior, Cesário Verde. Aí. Maravilha, não é? Pois o Cesário Verde também produziu um poema lindo, longo, belíssimo, chamado O Sentimento dum Ocidental. Está aí. É dum mesmo, né? Essa é uma partícula bem portuguesa, hein? Em vez de né? É dum ocidental. E aí aconteceu, a homenagem foi maravilhosa, linda, né? Em 10 de junho de 1880, né? O livro foi o poema, cuidado. O poema foi publicado nos jornais, né, de Lisboa, né? Foi um dos textos que o amigo Silva Pinto, né, coletou, digamos assim, e juntou tudo e publicou o livro dele, né? O livro de Cesário Verde. Bom danado, né? Pois eu trouxe parte desse poema para a gente conversar, né? Tem questões, né? E também tem uma atividade de casa para os meus alunos aí da EJA 6, né? Ler o texto e conversar entre si e mostrar ao professor, a professora, né, o mediador de vocês aí nas salas de aula, né? É conversar, né? Então eu vou deixar 2 questões e o texto, né? Claro, as questões
precisam do texto. Você precisa do texto para poder responder. Como nós vamos fazer muitos comentários, acredito que o EJA 6 aí, a galera EJA 6 não vai ter dificuldade para a resolução das questões. Né? Eu trouxe muitas questões, eu vou deixar duas, né? Para vocês exercitarem aí esse dever de casa, né? Essa atividade de casa. Né? Tá legal? Pois vamos lá, vamos mostrar o texto, hein? Vamos lá. Olha aí uma caricatura, né, que um artista piauiense, teresinense fez para ele, né? Tá bem português mesmo, é o Moisés, né, dos jornais aqui de Teresina, porque uma época ele esteve num vestibular nosso aqui, o poema completo, né? O sentimento dum ocidental. Né? E bom, aí tem Ave Marias. Eita, eu trouxe aqui algumas estrofes dessa primeira parte, né? Ave Marias. Alguém lembra aí da EJA 6 aí na sua cidade? Qual é o horário da Ave Maria? Claro que nós sabemos, nós somos nordestinos. Nós sabemos disso aí, claro. Né? É às 18 horas, né? A hora da Ave Maria. E ele então saía na cidade, né? o Cesário Verde, né? E olha o que ele escreveu, coisa linda, né? Homenageando Camões, captando, né, as impressões da cidade, né? Detalhes, movimentação, lojas, cais, todo mundo, né? Portões, imagine, né? Que coisa, né? Ladeiras e tudo mais. Mas vamos lá. Esse é um texto longo, todo em quadras, né? 4 versos por estrofe. Quadras ou quartetos, né? Lindíssimo isso aqui. Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Que coisa, né? Que português, né? O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba. E os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Olha aí, o horário assim um pouco triste, todo mundo saindo do trabalho, se movimentando para voltar para casa, né? Por isso que ele diz, e aí a cor do céu, né, já é quase, né, toldam-se, né, de uma cor monótona e londrina. Que beleza, né? Lembre-se que ele viajava ali por outros países da Europa, né? Visitou a Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, né? E por isso que ele diz de uma cor monótona e londrina. Olha aí, Londres, né? Lógico, claro. Então ele capta às 18 horas essas impressões, né, da cidade de Lisboa. Né? Ele sente o cheiro da maresia, né? Porque o rio Tejo vem da Alta Espanha, né? E vai desaguar no Atlântico, lá em Lisboa. Né? É lindo o rio, nossa. Está lá. Por isso que ele diz, o bulício da cidade, né? O Tejo, a maresia. Né? E aí ele diz que despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Que coisa, não é? Aquele horário ali que ele vai vendo as pessoas, né,
depois de um dia de trabalho, semana, um mês, ano, ele vê o semblante das pessoas, né? E ele sofre também, né? Tá aí. São as impressões que ele vai captando, né? E ele registra essas impressões. E tem mais, hein? Vamos lá, G6, olha aí. E ele vai andando. Batem os carros de aluguel ao fundo. Ele fica olhando a cidade, né? Aluguel, tá correto, viu? É aluguel, mas aí tá correto também. É grafia portuguesa. Ao fundo, levando a via férrea. Os que se vão, né? Felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países. Ele vai lembrar. Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Que impressão, né? Engraçado que ele diz países, né? Aí, em vez de ele citar o país, ele cita a cidade principal, né? Lembre-se que ele está... E diz o mundo, né? E ele vai caminhando. E evoca, então, as crônicas navais. Ele está ao lado, tá na beirada do Rio Tejo, né? E evoca, então, as crônicas navais, né? Lembre-se que é o ano de 1880 e ele escreveu o poema para homenagear o Camões, lógico, né? Olha aí, crônicas navais, que o Camões ele refletiu na obra dele, os Lusíadas, né? Ele refletiu as grandes navegações. Olha aí a pista, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Ele fica lembrando, né? Por isso que ele diz, tudo ressuscitado na minha mente. Luta Camões no Sul. Lembre-se que o Camões passou quase 20 anos fora de Portugal, né? Um tempo como soldado, lutando contra os mouros, né? E ele diz, luta Camões no Sul, salvando um livro a nado. Olha que delícia, né? Tá aí, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. É tudo passado, né? Mas na cabeça dele ele vai captando essas impressões do passado, né? Que texto lindo. Vamos lá, galera. Um segundo momento do poema, né? Na parte que abateu no terremoto. Opa, que é isso? Lembre-se, galera, que Lisboa teve um terremoto em 1755. Um terremoto, né? Destruiu quase a cidade toda, né? Esse terremoto. Muram-me as construções retas, iguais, crescidas. Afrontam-me, no resto, as íngremes subidas, né? E os sinos de um tanger monástico e devoto. Aí ele toca na questão religiosa, né? Entendeu aí? E eu, de luneta, de uma lente só, está olhando a cidade, né? Claro que não é isso, ele está captando as impressões e como que diz assim, eu estou aqui de luneta, hein? Que nada, é a caneta mesmo, né? Eu acho sempre assunto a quadros revoltados. Entro na brasserie, as mesas de emigrados, ao riso e à crua lua, joga-se o dominó. Brasserie, num bazar, uma coisa, né? Onde tem emigrados, né? Pessoas que estão vindo de outros lugares para Lisboa, né? Eis o texto, galera. Muito legal, muito bonito. E eu tenho uma atividade para casa, né? Eu vou deixar
duas questões, né? E então, vocês vão responder isso aí e conversem com os colegas professores, né? Professoras, né? Vou deixar a questão de número 11. Vou deixar a questão de número 2, né? Duas questões. Né? A minha turma aí, EJA 7. Né? Você tem o texto aí, os dois fragmentos, né? Onde ele vai andando na cidade, quase a noite toda, captando as impressões, né? Sentindo, né? A pulsação da cidade, né? O eu lírico inquieto, né? Vai captando, né? Captando as impressões, né? A pulsação. E não esconde sua forte emoção lírica em face do que ele está escrevendo, evidentemente. Né? Eu vou deixar circular as questões, tá bom? Questão 1, dever de casa, atividade para casa. Questão 2, né? Marcadas. E vamos para as outras questões. Tá legal? EJA 6. A poesia de Cesário Verde. Bom, te vira para ver o alternativo aí que a gente vai responder isso aí, né? É uma poética muito original essa coisa de andar na cidade à noite, né? É um tema novo que o cotidiano, né? Então você tem a letra C, responde bem, né? Original, temática nova e expressão impressionista. Valeu, galera. É exatamente isso aí. E aí vem a quarta questão, né? Veja como é interessante. Nós comentamos muito que é uma poesia diferente, né? Ninguém tinha feito nada disso, né? E o que mais aproxima a poesia de Cesário Verde do modernismo é ele antecipar, né, atitudes de poetas, né, do modernismo sobre exatamente o cotidiano urbano, né? Tá aqui a letra A. Perfeito. Essa temática do cotidiano ela vai acontecer dentro do modernismo. Né? Curioso isso aí, viu? E ele antecipou tudo isso. Foi ninja ele, né? Foi muito legal mesmo. Um cara muito sensível, muito culto. Né? Tem mais duas questões aqui. Depreende-se do poema o sentimento dum ocidental. Mas depreende-se o quê? Bom, ele sai pela cidade, né? E vai captando a cidade, né? Vai captando flagrantes. Olha a letra C aqui, flagrantes do cotidiano da cidade de Lisboa, galera. Lisboa, olha as outras alternativas. Tem Rio de Janeiro, tem Coimbra, tem Londres, tem nada a ver. Olha a letra C. No verso, opa, chegou a vez do Camões, né? Luta Camões no Sul, salvando um livro, né? A nado. Que beleza, né? Nós passamos por isso, hein? Eu já sei, lá pelo mês de maio, né? Junho aí. O livro a que o poeta se refere Tá Fácil. Os Lusíadas. Eita, aí o livro que ele salvou a nado. Os Lusíadas. Perfeito. E tem mais questões, hein? Aqui, muito bom. A leitura crítica e analítica do poema revela, tá fácil. Uma poesia, né,
diferente, prosaica, coloquial, né? Bom demais, olha aí. Perfeito. Olha a letra C. Na sétima questão, opa, o poema aproxima-se do modo mais evidente do estilo. Que é isso? Impressionista. É um realismo adiantado. É uma vanguarda do realismo, né? É uma dissidência, né, do realismo. Valeu? Tem mais para a gente fechar, hein? Olha aí! Nossa última questão aqui, uma questão tipo assim, Enem, galera. Né? A relação leitor-texto, leitura, né? Esse trio aí, né? Contribui para o aumento das possibilidades de interpretação, né? Dá mais segurança, construção de sentidos, né? A propósito das estrofes lidas do poema, que vocês devem voltar lá depois, né? Inferimos que, inferir é tirar conclusões, somar mais conhecimento, né? E responder a questão, claro, né? E a resposta já está na letra A, né? O poeta, ele transporta, né, seus versos para a atmosfera pesada, né, da vida noturna, da cidade grande, né? Porque ele se sente atraído por isso, emocionado, né? O eu lírico fica extasiado, né, de emoção, de sentimento, né? E vem a memória das naus, né, da grandeza portuguesa. Olha, Eija 6, que beleza, muito legal, né? Muito bom. Nosso convidado é um convidado de honra. Eija 6, olha, até a próxima aula. Valeu, boa noite.